Olá pessoal, tudo bem? Estamos no segundo vídeo da série Os 3 Fatores Críticos do Sucesso em Vendas. E hoje eu vou falar sobre método. Você sabe como alcançar a sua meta de maneira consistente? Como bater a sua meta? Só existe uma forma de fazer isso todos os meses. Quer saber? Então fica até o final. Antes de falar como você deve bater a sua meta com um método, claro que nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um método. Das mais diversas literaturas que existem, nós sintetizamos e falamos que um método é um processo lógico e sistêmico que te mostra como você deve chegar a algum lugar sob uma direção, ou seja, ele vai te dar uma direção para que você entenda como chegar nesse objetivo. E hoje nós estamos gravando aqui justamente uma escadaria que representa aí, são os degraus que nós temos, os passo a passo para que a gente possa chegar num outro patamar mais baixo ou um patamar mais alto, mas isso tudo simboliza de fato um método, porque aqui nós temos um caminho que vai me levar lá para cima ou vai me levar ali para baixo, tá? E nas minhas corridas matinais, eu estipulei uma meta de 10 km, 10 quilômetros. Então todos os dias, quase todos os dias eu estou acordando lá às 5 horas da manhã para ir correr. E esses 10 quilômetros, claro que para muitas pessoas a distância versus o esforço que elas fazem é de fato algo quase impossível. Para mim também foi quase impossível no começo, mas hoje eu desenvolvo já então esses 10 quilômetros de uma forma muito bacana. Mas é claro que no começo, como tudo é difícil, eu tive que adaptar um método e eu adotei um método muito simples para correr esses 10 quilômetros. Eu penso no passo a passo. Porque a minha meta são os 10 quilômetros, mas se eu pensar logo no começo da corrida que eu tenho que fazer 10 quilômetros, eu vou ficar maluco e meu corpo já vai me acondicionar para que eu não faça esses 10 quilômetros. Então, de fato, eu pego o passo a passo. Quando eu corro, eu dou o passo a passo, um passo de cada vez, para que eu chegue, então, na minha meta. E o que isso simboliza, então, para a gente alcançar essa meta? Todo método, ele vai trabalhar na causa para gerar um efeito. Muitas das vezes o nosso efeito, ou os 10 quilômetros que eu corro, ou os 10 mil reais, ou 100 mil reais, ou 1 milhão que eu preciso bater da minha meta, é o nosso efeito. Então o método ele vai tratar justamente a causa, que é esse processo sistêmico e lógico, que vai permitir com que você entenda o passo a passo que é necessário dar para alcançar então essa meta. Então, portanto, o método ele vai permitir que você haja diretamente nas causas para que o efeito seja positivo. E como obter um efeito positivo? Trabalhando de forma também positiva nas causas. Nós sabemos que a vida de um vendedor é extremamente corrida, cheia muitas das vezes de relatórios, mas que algo persegue ele em muitas empresas, que é a tal da meta. E muitas das vezes ele fica perdido, não conseguindo entender como é possível bater essa meta. Então a dica que nós damos é: tenha um método que vai garantir a sua meta. Em vendas, o único método que vai de fato garantir a sua meta chama funil de vendas, que vem lá do termo Pipeline Sales e que em 2010 nós cunhamos aqui no Brasil. Estamos trabalhando até hoje com a metodologia, impregnando essa cultura de resultado dentro de cada cliente que nós temos. Então nós estamos falando justamente desse segundo vídeo, que é o método que vai garantir aí a sua meta. Portanto, já que um método ele vai trabalhar justamente nas causas, uma equipe comercial só atingirá a meta quando as causas forem o número ideal de prospecções, o número ideal de visitas, o número ideal de propostas, até que você possa atingir os fechamentos. E o efeito disso, ou a consequência de todas essas causas, seriam realmente a sua meta batida, ou muito próximo à sua meta, ou de fato não bater a meta. Mas você tem que agir
justamente em cima das causas, que são as etapas do teu processo de vendas. Então o funil de vendas ele vai justamente trabalhar nessa causa e efeito, com a definição de cada etapa do teu processo de vendas, a fim de que você possa, por uma direção única, colocar todo o time comercial ou colocar todo o teu passo a passo, toda a tua energia em cada etapa desse processo, entendendo o que é preciso fazer em etapa a etapa, para que você chegue no final aí com um êxito nas tuas vendas. Outra definição importantíssima de um método é você medir aquilo que faz do passo a passo ou a etapa. Se você mede, você consegue gerenciar, e se você gerencia, você consegue evoluir então os seus resultados. Então o vendedor, a vida do vendedor, já que é corrida, ele deve sim medir em todos os momentos cada passo que ele dá, porque senão no final de um ciclo, de um mês ou de um dia, de uma semana, ele vai fazer e simplesmente não medindo, ele vai olhar para trás, viu que não fez nada. Não é que ele não fez nada, ele não mediu, simplesmente ele não mediu, então ele não consegue evoluir com esses resultados deles. Só que, porém, se ele medisse a quantidade de prospecção que ele fez, a quantidade de visitas, a quantidade de propostas, e mesmo assim ele percebe que não está alcançando a meta, o método dá permissão a ele ou mostra para ele como é possível agir então em cada causa, ou seja, aumentando o número de propostas, aumentando o número de visitas, aumentando o número de conversões finais, e aí claro que ele vai bater a meta. Então a dica que nós damos para você nesse vídeo é: estabeleça um método que faça você chegar à sua meta. Estabeleça uma direção para todo o teu time comercial, ou se você for um vendedor solitário, um vendedor sozinho, estipule então esse método que vai garantir a sua meta. Sem método é impossível você bater a meta de maneira consistente, mês a mês, semana a semana, dia a dia. Bom, essa é a dica que nós damos hoje. Nós vamos ter o terceiro vídeo, nós vamos falar sobre execução consistente. Já que nós falamos de meta, já que nós falamos de método, como garantir então esse método a fim de que você possa bater a sua meta. Compartilhe, curta, siga-nos, se inscreva no nosso canal YouTube e vamos vender mais e melhor. Até mais, tchau, tchau!